Oi, ser de luz! Que alegria que estamos juntos aqui nesse sexto dia. Hoje eu não quero começar falando de dinheiro, eu quero começar falando de algo mais profundo, que desde 2019 eu estudo um conceito que mudou completamente a forma como eu entendo sobre prosperidade, clientes e vendas. O que mudou a partir do momento que eu comecei a incluir isso no meu negócio. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu já sou empreendedora desde 2016 e lá em 2016, quando eu fundei a minha primeira empresa, eu tinha muita dificuldade em prosperar, eu tinha muita dificuldade de dar certo, fazer o negócio dar certo, ter clientes, como que eu vendia meus produtos e como eu estava conectada à prosperidade. Então eu decidi em 2019 estudar mais esses conceitos para poder entender o que estava acontecendo na minha vida e por que de fato eu não conseguia fazer o resultado que eu queria. E o que eu entendi é que prosperidade não é algo que você conquista. A primeira coisa que eu comecei a entender que a prosperidade é algo que realmente você permite ela entrar na sua vida através do seu ser. É por isso que nesse momento eu fui estudar como terapeuta, energética principalmente, quanto a gente está vibrando e emanando a nossa energia através do nosso negócio. Então, existe uma frase que, quando eu ouvi a primeira vez, mexeu demais, profundamente comigo, que é a frase seguinte: você não veio para o mundo para sobreviver. Você nasceu rica em seu potencial. Você já parou para pensar nisso? No início, eu até achei que tudo que eu tinha que falar era sobre dinheiro. Tudo que eu tinha que fazer era sobre dinheiro. Mas hoje eu sei que quando eu falar de postura, quando eu falar com presença, quando eu falar de permissão, antes de eu falar de dinheiro, eu tenho que estar com tudo isso concluído dentro de mim, porque é a partir de mim que a energia do dinheiro vai chegar até a mim. Então, esse encontro é para você lembrar disso no corpo, na mente, na energia, de tudo que eu venho falando para vocês, tá? Sobre o conceito do você nasceu rica. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Como vocês vão poder compreender melhor isso, certo? Então vamos lá, olha. Quando eu escutei pela primeira vez você nasceu rica, eu acreditei que isso se referia só a dinheiro. Mas quanto mais eu estudava, mais eu percebia que era algo muito maior do que o dinheiro. Então, nos meus estudos, eu entendi que falava de inteligência infinita, falava de capacidade de criação, falava de potencial ilimitado, falava das faculdades mentais. E aí é o conjunto de tudo que gerava a nossa riqueza, que gera a nossa riqueza. Então, o problema nunca foi a falta de riqueza. O problema sempre estava no condicionamento para chegar à riqueza. Então, desde então, desde cedo, o que acontece com a gente? Nós aprendemos a nos limitar, a duvidar, achar que é difícil e esperar pouco da vida. Será que você não está nesse estágio agora, limitando as suas possibilidades para ganhar mais dinheiro na sua vida? Eu sei que todas vocês querem uma vida próspera, uma vida rica, uma vida de abundância. Eu sei porque eu trabalho com isso já tem 3, 4 anos que eu já trabalho com mulheres. Então eu sei exatamente o que você quer. Você quer trabalhar menos,
Você quer ter tempo para os seus filhos, você quer realmente ter uma vida próspera, mas muitas vezes você tem até um limite dentro de você, porque o seu subconsciente aceita aquilo que é uma verdade para você. E muitas mulheres que já vieram para cá, muitas vezes têm até, algumas têm até medo de prosperar mais do que o marido, porque se prosperar mais que o marido, deixa ele para trás. Você entende que tudo aquilo que você acredita no seu subconsciente, ele aceita como uma verdade. E ele passa a conduzir o seu corpo no modo automático. E toda vez que você se aproxima do crescer, né, você vai se expor, você vai vender mais, você vai ter mais clientes, algo em você recua. Eu vivi isso por muito e muito tempo, até eu compreender quais eram as minhas limitações internas, quais eram os meus pensamentos, mas não meus pensamentos criados por mim, mas os pensamentos criados por algumas experiências com os meus pais, com a vida. E eu quero que você entenda o seguinte: você ainda não chegou aonde você quer, não é por falta de capacidade. Já falei isso aqui, vou repetir muitas vezes. Você tem muita capacidade. E não acredite que você não é capaz. Muitas acreditam que não é capaz de chegar, de prosperar, de ser mais. Mas eu tenho que contar uma coisa para você. O seu sistema interno aprendeu que crescer não é seguro. Você entendeu isso? O seu subconsciente não questiona, ele apenas executa. E ele executa aquilo que foi aceito como verdadeiro. Então a gente está falando não só de uma mentalidade, porque é o seguinte, o seu subconsciente, ele vai explorar o seu corpo, ele vai dar comando para o seu corpo. Então muitas vezes aquilo que está no seu subconsciente é direcionado para o seu corpo como forma de alerta. E aí, quando o corpo entra no forma de alerta, ele está te protegendo. E muitas vezes não é uma proteção que necessariamente você precisa, mas o seu corpo entendeu por alguma questão inconsciente que está lá, né, no seu subconsciente, que você precisa da proteção para aquilo porque aquilo é perigoso. Isso é neurociência, gente. Isso não é misticismo. Não é só porque a gente conheceu, que eu conheci a técnica energética. Não, isso é funcional do seu corpo. E o que que vai acontecer? O seu corpo, ele vai estar sempre te travando, te bloqueando. E aí o energético é o vibracional. Aí entra aqui a parte vibracional, que é o seu campo. Ele vai responder às suas vibrações. Então vamos supor que se você espera dificuldade, a vida vai entregar obstáculos para você. Se você acredita que vender é difícil, vender é explorar, o que que vai acontecer? A vida vai entregar mais situações para que você prove aquilo que você acredita. Eu recentemente passei por uma situação em questão à traição de amigos, pessoas. E eu fui entender que no meu campo eu trazia muito mais experiências como repetição de padrão. E quando a gente começa a repetir muitas coisas na nossa vida, é porque lá dentro do nosso inconsciente, no nosso subconsciente, ainda tem um padrão que te leva para que a vida repita essas mesmas situações.
Tudo é vibração. Tudo é vibração. Entenda isso. Quando você coloca para vender os seus produtos, o cliente, ele realmente ele vai sentir primeiro a sua vibração, a sua postura interna. E não é pensamento positivo aqui não, tá? É o que vibra lá no fundo do seu ser. E aí, o que acontece? Se você não está alinhada com isso, você pode ter o melhor produto do mundo, mas se o seu estado interno é inseguro, tem medo de explorar, tem medo de crescer, tem medo de vender, porque vender é explorar as pessoas, é incomodar, tá passando as pessoas para trás. Vender em escala é crescer, é ganhar mais. O seu corpo, ele comunica exatamente o que você está vibrando. E os clientes não vão responder ao discurso que você faz. Ah, eu tenho um produto assim, assado. Não. Eles vão responder ao seu estado. Muitas pessoas que eu fiz uma pesquisa e eu perguntei por qual motivo vocês compraram de mim. A maioria diz porque você, Keren, nos trouxe segurança. Você passa e transmite segurança, conhecimento, que você vai realmente nos levar para um caminho, para um outro caminho. E isso que eu quero trazer para você é só para você entender que muitos dos seus resultados tá alinhado olha, 80%, é 80-20, tá? 80% dos seus resultados tá alinhado ao que você pensa inconscientemente, na sua crença, no seu subconsciente. E o seu corpo ele vai agindo conforme aquilo que você pensa, tá? Eu recebo muito assim, Kelly, por que que a gente não converte mais? Nossa, chega cliente, eu tenho uma estrutura boa, não estou conseguindo converter, o que que acontece? Isso aparece muito nos meus atendimentos, né? Porque eu já pego muitas pessoas que já estão fazendo dinheiro, já tem clientes, já tem negócios. E são mulheres incríveis que me diz, Kelly, eu tenho um produto ótimo, mas não converte. As pessoas gostam, mas sempre dá uma desculpa. Ah, eu preciso conversar com fulano, conversar com ciclano e nunca compram. Aí outra diz, eu explico tudo, mas no final não fecha. Eu me sinto frustrada. E quando a gente olha mais fundo, não é falta de técnica, é falta de estratégia. Isso aqui, gente, é postura interna. Existe uma sensação silenciosa de se sentir pequena, de se sentir inferior. Lembra? Não sei se você já ouviu falar aqui nos meus vídeos, tem as 5 identidades. Tem a identidade da controladora, da salvadora, tem a identidade da invisível, da dependente, da escassa. E cada uma delas vai ativar uma sensação silenciosa. Lembra? Achar que vender é explorar. Sentir que ocupar o seu espaço, gente, isso é muito sério. Muito sério. Muitas mulheres têm medo de ocupar o seu lugar que o divino colocou para você aqui. Eu fui uma pessoa que tive medo de ocupar o meu espaço, o meu lugar. Me sentia pequena, me sentia inferior. E aí, o que acontecia? Toda vez que eu tentava vender, eu nunca tive problema em vender, eu sempre fui uma boa vendedora. Mas toda vez que eu tentava vender e escalar as minhas vendas, sempre algo acontecia de forma muito pesada na minha vida. Teve uma vez que em 2019 eu fiz uma parceria com uma pessoa que, nossa, eu ia realmente
alavancar a minha vida, alavancar minhas vendas, eu ia ganhar dinheiro. E aí, gente, eu adoeço. O meu sistema me boicotando. Então você percebe que a partir do momento que eu ia crescer para ocupar o meu lugar, o meu sistema interno, ele não sentia condicionado para sustentar a quantidade de espaço que eu ia ocupar. Ele não sentia a, o condicionamento de crescimento, porque uma pessoa que se sente pequena e inferior, ela não consegue expandir, ela não consegue crescer. E aí tudo se torna muito pesado. Você tem que trabalhar muito para ganhar pouco, pouco perante aquilo que você trabalha. E o seu fluxo de vida é completamente diferente. Você percebe que você trabalha muito e ganha pouco? Você desvaloriza exatamente aquilo que tem dentro de você? Deixa eu dizer uma coisa aqui com clareza e amor para você. Crescer não é tirar o lugar de ninguém que veio antes de você. Escalar, crescer, vender é permitir que você receba mais da vida. E quando você não se posiciona, você não está sendo um canal divino para expandir tudo aquilo que você veio ser. Você está se escondendo. Você está com a identidade exclusiva da invisível. Está se escondendo. Não está colocando o seu potencial máximo para o mundo, porque tem medo. Medo de ser criticada, medo de ser julgada, medo de ser mais do que está sendo. E eu falo isso com tanta propriedade porque realmente eu vivi isso na pele. Eu sei exatamente o que passa pela sua cabeça no momento em que você quer crescer, quer ter mais clientes, quer ter mais resultado. E olha só, o cérebro, pensando na neurociência, ele não diferencia o perigo físico com o perigo emocional, com o perigo social. Para ele, tudo é ameaça. Então, quando você pensa em crescer, aparecer mais, cobrar melhor, ter mais clientes e crescer, de fato, existe dentro de você crenças de eu não sou suficiente, eu vou ser julgada, eu vou falhar, né? Tudo isso que a gente já vem falando. O seu sistema nervoso, ele entra em alerta. Ou ele congela, ou ele paralisa. Eu já tive até crises de ansiedade por isso. O corpo, ele responde para você. Um aperto no peito, nó no estômago, cansaço repentino, procrastinação, travamento. E tudo isso não é preguiça, isso aqui é proteção do seu corpo, do seu campo. O seu campo, o seu corpo, ele está te mantendo segura. E quando você entender que muitas vezes você não sai do estágio que você tá, porque você tem insegurança, que você tem medo, que você até quer conscientemente dobrar o seu faturamento, você quer ganhar mais, mas algo dentro de você segura esse crescimento. Por quê? Porque seu corpo, as suas emoções ainda não aprenderam a sustentar o que você deseja conscientemente. E isso é só 5% do seu funcionamento. Os outros 95% é através do seu consciente. Deu para entender? E olha só.
Eu já vi várias técnicas sobre pedir mais cliente, manifestar mais clientes com muita abundância. Já vi várias técnicas assim, né? Várias estratégias. E pedir clientes não é falar, pedir clientes é você vibrar o que você quer. Qual é o tipo de clientes que você quer ter na sua vida? Quem é aquele cliente especial que você trabalha com orgulho, com vontade? Que você fala, nossa, eu amo atender essa pessoa. Esse tipo de pessoa é a pessoa que eu gostaria de atender pro resto da minha vida, mesmo que seja de graça. E sabe o que acontece quando você reclama que você não tem você não tem clientes? Você está reclamando o tempo todo pelo que você teme, pelo que você foca, e aí você vai atrair mais daquilo na sua vida. E você vai receber clientes da mesma frequência que você. Teve uma fase da minha vida que eu era muito salvadora. E aí, quando eu começava a querer fazer ações para atrair clientes, quem vocês acham que eu atraía? Clientes que tinham necessidades de salvação. E aquilo me frustrava de uma maneira muito grande, mas eu não compreendia. Era pesado demais. As pessoas não me reconheciam, não agradeciam. Por quê? Porque elas estavam em estágios compatíveis com aquilo que eu estava sendo no meu estado de ser. Quando você recebe clientes com leveza, que é aquele cliente que eu acabei de falar, que é aquele cliente que você gosta demais, é quando você está numa identidade de prosperidade, uma identidade próspera, que você sabe exatamente quem é o cliente que você quer atender, qual é o tipo de dor que você quer transformar e por que você quer fazer isso, qual é o propósito em cima disso, qual é a sua tribo, quem são as pessoas que você quer transformar. Sabe qual é o maior erro de muitas pessoas aqui que eu atendo? E também foi um grande erro meu, é querer atender todo mundo. Nós não somos salvadoras, gente. Nós viemos aqui para ser especialistas em uma área. E muitas das vezes que a gente sai dessa especialidade querendo atender todo mundo, a gente acaba falando para todo mundo. Quem fala para todo mundo atrai todo mundo. E aí depois você reclama de que aquele cliente te paga com muita dificuldade, ou quando ele não paga, ele fica te devendo, ou quando ele não deve, ele vem, mas ele paga, mas ele é pesado. Cuidado. O que você está vivendo hoje é o que o seu campo está emitindo. E você é um ser magnético. E para você ser magnético numa forma positiva, porque você é magnética querendo ou não, positivo ou negativo. Quando você quer atrair pessoas que realmente vão pagar pelo seu serviço, vão reconhecer aquilo que você faz, você vai gerar grande transformação na vida das pessoas. Porque esses clientes, eles vão chegar com segurança, com clareza, com presença, e não com necessidades, não com faltas. Eu falo, gente, hoje eu só atendo pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço para a mudança. Quem não está disposto a preço da mudança, eu prefiro não atender. Eu não sou mais uma pessoa que atendo todo mundo. Eu tenho um perfil de cliente que eu gosto de atender e que seja leve para minha vida. Por quê? Eu fiquei várias vezes doente por peso, por força.
E eu entendi que tudo aquilo que pesa e força na minha vida, o meu corpo, ele reclama, o meu corpo fala e me para. Muitas vezes para mim conseguir entender que aqueles caminhos não são os caminhos ideais para que eu possa seguir. Por isso que eu falo tanto de especialidade. Quando a gente se torna especialista, a gente torna também autoridade naquilo que a gente faz. E a partir do momento que você gera autoridade no que você faz, as pessoas geram muito mais confiança em você. E aí as vendas começam a ser de forma muito naturais, por quê? Porque você consegue mostrar às pessoas que você é a pessoa certa para resolver o problema que ela está vivendo. Então você percebe que muitos dos seus resultados que você não tem hoje, que você está buscando, e por diversas vezes na minha vida eu sou muito apaixonada pela lei da atração, pelas leis universais, eu falo muito sobre isso, mas por um período de tempo na minha vida, eu acreditei que eu não precisava fazer mais esforço para as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. A intenção nossa por trás de tudo vai fazer com que essas leis elas funcionem de uma forma muito mais poderosa, com a gente alinhando o nosso poder magnético de atração de pessoas certas para o nosso campo, vai fazer com que a gente consiga cada vez mais escalar quando nós estamos no lugar certo, ocupando o nosso lugar, sabendo exatamente que tipo de especialidade nós viemos para ser, porque cada um aqui veio com um tipo de especialidade que Deus nos capacitou para isso. Tudo bem, nós fizemos vários cursos, fizemos várias coisas, mas tem coisas que você faz com a sua essência, você faz com a sua verdade. E tudo aquilo que você faz com verdade e essência gera muito mais confiança e segurança nas pessoas que te ouvem. Então percebe que muitas vezes você está correndo atrás de algo que não está no externo. Você está sempre olhando para o externo. Ah, eu preciso ganhar dinheiro. Então, peraí, vamos ver, vamos comprar mais curso, vamos comprar mais estratégia, vamos comprar mais mentoria, vamos comprar mais isso, vamos comprar mais aquilo. E no fundo, o que você mais precisa é olhar para dentro, é entender os seus padrões, é entender porque você ainda não subiu de nível. É isso. É isso que me fez lá atrás mudar o meu jogo, mudar o meu negócio. E é o que eu quero realmente que você consiga acessar essa consciência, essa clareza, essa frequência, para que você entenda que a partir do momento que você colocar o seu servir aqui, que é uma das regras para ganhar dinheiro, a gente só consegue ganhar dinheiro quando a gente consegue fazer a troca. O dinheiro, ele vem com consciência para a gente a partir do momento que essa troca ela está sendo de forma genuína, verdadeira, e você não está só focando no dinheiro. Ah, eu preciso vender porque eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. O cliente não fecha. Lembra sempre disso. Nós estamos em campos vibratórios onde as pessoas sentem a frequência, não de forma consciente, mas de forma inconsciente tudo está acontecendo. Eu vejo pessoas querendo vender no esforço. Para, para com isso. Não é assim que a gente vai conseguir vender mais. Não é assim que a gente vai multiplicar os nossos ganhos. Não é na força, não é no externo. Tá no momento, tá na hora de 2026 você entender de uma vez por todas que a mudança que você quer na sua vida tá dentro de você, no seu sistema interno, como você funciona, nos seus comportamentos. E a partir daí, tudo muda, porque aí você vai ter visão empreendedora, você vai ser uma mulher realmente que sabe jogar o jogo do empreendedorismo. Porque eu vejo muitas pessoas aqui amadoras. Eu também fui muito amadora. Eu era uma CLT querendo empreender.
A minha cabeça era uma cabeça de CLT. E o que aconteceu? Eu só conseguia sustentar um nível X de faturamento. Eu não conseguia expandir os meus ganhos, que muitas vezes é o que acontece com você. Então tá na hora de você respirar fundo aí, pensar um pouco mais no que você quer para sua vida, no que você quer mudar de fato aqui, o que você não quer mais a partir deste ano. E aí as mudanças começam a acontecer na sua vida, certo? E como uma boa ativadora que eu sou, eu vim trazer aqui para vocês um- uma meditação para que você possa ocupar o seu lugar de força. Logo mais eu vou deixar também aqui a nossa música de conexão divina, para que você entenda que o seu servir aqui no mundo é um canal divino, que você entenda que independente de qual é a sua profissão, independente do que você faz, você é um canal divino para transformar a vida das pessoas. Por que transformar a vida das pessoas? Eu tenho um outro negócio, que é uma financeira. E ali eu transformo a vida das pessoas através daquilo que eu faço, porque eu modifiquei o modelo do meu negócio, entendendo que ocupar o meu lugar no mundo é transformar a vida do outro e, em troca, o dinheiro vai fluir na minha vida. Isso é o ponto mais principal, gente. Se vocês entenderem isso, essa chavinha aí vai virar. Tenho certeza. Deixa aqui nos comentários até se sua chavinha virou, que isso vai ser muito legal para a gente até elevar e expandir cada vez mais o nível de consciência aqui. E olha, que eu quero que você faça também se tocar seu coração, compartilha com alguém esse conteúdo que vai realmente ajudar aquela pessoa a enxergar essa situação de uma forma diferenciada. Sabe? Deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha o vídeo para que você também comece a expandir cada vez mais esse conhecimento, para que as pessoas possam entender. Tá bom, ser de luz? Vamos lá? Vamos iniciar, fazer uma meditação aqui de ativação que eu amo fazer. É por isso que eu amo o que eu faço. Eu gosto muito de trazer essa conexão com o nosso eu superior, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso corpo. E eu quero que você feche os seus olhos, coloque as suas mãos aí no seu coração. E eu quero que você respire fundo, contando até três e soltando todo o ar. E se permita, você que é empreendedora, a fazer isso, porque eu tinha muito receio de fazer essas coisas quando eu estava empreendendo, porque o meu único objetivo era fazer dinheiro. E eu não entendia que fazer dinheiro também é fazer isso que eu estou fazendo aqui com você. Então eu quero que você realmente coloque a mão no seu coração e se permita, de fato, a sentir tudo que você vai sentir aqui. Porque aqui você está explorando cada vez mais o seu campo para você sentir coisas diferentes. Começar a mudar o seu padrão interno para que o externo também conspira. E você vai ver que as coisas vão acontecer de forma muito próspera na sua vida, quando você estiver completamente alinhada aqui. Então vamos lá. Vamos iniciar respirando fundo. Eu quero que você sinta seu corpo apoiado, sinta a sua respiração. Nesse momento, eu peço ativação do triângulo dourado. A partir do momento que esse triângulo está sendo ativado, eu quero que você mantenha os seus pés bem firmes no chão, no solo do chão, que você vai conseguir pegar essa energia de mente, coração e o centro criador. Você está conectada com a terra, você está conectada ao seu coração, você está conectada à mente criadora também. Então eu quero que você repita
Internamente, a partir do momento que essa luz dourada começa a ser ativada dos pés até o topo da sua cabeça como um vórtice, e vai subindo essa luz dourada e descendo, enquanto você repete: meu trabalho tem valor. O meu trabalho tem valor. Ajudar pessoas é completamente seguro para mim. Receber o que eu faço e pelo que eu faço é natural. Eu estou completamente no fluxo. Continua recebendo essa energia que sobe e desce, como um vórtice, essa luz dourada subindo e descendo pelo seu corpo. Você vai dizer assim: eu solto a sensação de ser pequena, eu ocupo o meu lugar com dignidade, com força, com coragem. Os meus clientes chegam em coerência comigo. Tudo aquilo que eu estou vibrando, os meus clientes são um reflexo daquilo que está dentro de mim. Eu quero que você permaneça alguns instantes nesse estado. Perceba o que você tem vibrado. Perceba o seu estado interior e o que você quer vibrar daqui para frente. Respira fundo. Continua percebendo o seu corpo, recebendo essa energia dourada que sobe dos seus pés até o topo da sua cabeça. Hoje, você entendeu que não é falta de clientes, não é falta de produto, não é falta de capacidade, é estado interno, é postura interna, é permissão. Então, quando você ocupa o seu lugar, a sua vida prospera. Os clientes chegam, eles sentem, ficam, eles confiam no seu valor. Então, repita para você mesmo, batendo no seu peito: eu confio no meu valor. Eu sirvo com consciência, eu prospero com integridade. Clientes abençoados, pode vir, em grandes quantidades, de múltiplas fontes. Eu te recebo, eu te recebo e eu te recebo. Coloca a mão no seu coração e diz: quando eu ocupo o meu lugar com segurança, os clientes chegam para mim, e mais os clientes certos chegam para mim, pagam o meu preço e eu prospero. Ser de luz, gratidão por esse sexto dia. Foi muito bom estar com você. Está sendo muito prazeroso para mim estar aqui falando com você, você conhecendo um pouco mais do meu trabalho, entendendo o que eu faço, por que eu faço. E ó, vou fazer um convite para vocês. Se você ainda não conseguiu perceber por si só as suas travas, os seus bloqueios, o que está impedindo você realmente de crescer, de ir além, eu vou fazer um convite para você. Eu tenho algumas vagas para fazer o diagnóstico da Prosperidade 360. É um diagnóstico onde eu vou identificar junto com você o seu padrão interno e o que está impedindo você de ir mais além. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever, caso você tenha interesse. E vai ser um prazer imenso estar aqui com você. E eu faço o que eu faço, gente, porque eu sei. Eu estive no seu lugar. Eu sei exatamente o que é se frustrar por saber que você tem potencial para ir mais e não está indo mais. Eu fui uma pessoa que sofri muito por isso.
Eu tinha um negócio que tinha tudo para dar certo, tudo para prosperar, mais do que eu já estava sendo próspera e eu não ia. O quanto você está se permitindo aí além do que você já está indo. Pensa nisso, tá bom, ser de luz? Grande beijo, gratidão por mais um dia. Te vejo amanhã. Fique com Deus.